Há 2000 anos, segunda parte, capítulo 8, na destruição de Jerusalém, parte C. No dia aprazado, toda a capital, com sua população de 1,5 milhão de habitantes, aproximadamente, aguardava as magníficas comemorações da vitória. Desde as primeiras horas do dia, começaram a agrupar-se às portas da cidade as legiões vencedoras, desarmadas, vestindo delicadas túnicas de seda, ostentando soberbas auréolas de louro. Transpondo as portas da cidade, sob os aplausos estrondosos de multidões sem fim, foi-lhes oferecido esplêndido banquete, presidido pelo próprio imperador e seu filho. Vespasiano e Tito, logo após as cerimônias do Senado no Palácio da Otávia, encaminharam-se para a porta triunfal. Ali, ofereceram um sacrifício aos deuses e tomaram os símbolos do triunfo nas aparatosas festividades imperiais. Realizada esta cerimônia, pôs-se em marcha o grande cortejo, ao qual Públio Lentulus não faltou, com a secreta intenção de ouvir a palavra reveladora do chefe prisioneiro, cujo cadáver, depois dos sacrifícios daquele dia, seria atirado às águas do Tibre, de acordo com as tradições vigentes. Todos os troféus das batalhas sanguinolentas e todos os vencidos, em número considerável, eram levados igualmente em procissão na festa indescritível. À frente do cortejo imenso, seguia incalculável quantidade de obras de ouro puro, enfeitadas de cores variadas e berrantes. E, logo após, pedras preciosas em número incontável, não só em coroas de fulgurante beleza, como também em estofos que maravilhavam os espectadores pela variedade, sendo de notar que todos esses tesouros eram carregados por jovens legionários, trajando túnicas de púrpura com graciosos ornamentos dourados. Depois da exibição dos tesouros conquistados pelo triunfador, vinham às centenas as estátuas dos deuses, talhadas em marfim, em ouro, em prata, de tamanhos prodigiosos. Em seguida, os deuses, todo um exército de animais, das mais variadas espécies, entre os quais se distinguiam numerosos dromedários e elefantes, cobertos de magníficas pedrarias. Acompanhando os animais, a multidão compacta e acabrunhada dos prisioneiros vulgares, exibindo sua miséria e olhares tristes, procurando ocultar dos espectadores impiedosos e irreverentes os ferros pesados que o manietavam. Após os prisioneiros sucumbidos, passavam os simulacros das cidades vencidas e humilhadas, confeccionados com grande esmero, sustentados nos ombros de soldados numerosos, semelhantes aos modernos carros alegóricos das festas carnavalescas. Havia representações de todas as cidades destruídas e saqueadas, de batalhas vitoriosas, sem faltar o arrasamento dos campos, a queda de muralhas e os incêndios devastadores. Depois desses símbolos, eram os despojos riquíssimos dos povos vencidos e das cidades conquistadas, principalmente os de Jerusalém, carregados com muito desvelo pelos legionários. Sob os aplausos gritantes e reverentes da turba, que se apinhava por toda a parte, desfilaram as estátuas representando as figuras de Abraão e Sara, bem como de todas as personalidades reais da família de Davi, e mais todos os objetos sagrados do famoso Templo de Jerusalém, tais a mesa dos pães de proposição, feita de ouro maciço, as trombetas do jubileu, o castiçal de ouro com 7 braços, os paramentos de alto valor intrínseco,
os véus sagrados do templo e, por fim, a lei dos judeus que seguia atrás de todos os despojos materiais pilhado pelas forças triunfadoras. Cada objeto era carregado em andores preciosos e bem ornamentados, ao ombro dos legionários romanos coroados de louro. Após os textos da lei, seguia Simão, o desventurado chefe supremo de todos os movimentos da resistência de Jerusalém, acompanhado dos seus 3 auxiliares diretos, inclusive André de Gioras. Todos esses chefes da longa e desesperada resistência vestiam de preto e caminhavam solenemente para o sacrifício, depois de exibidos em todas as comemorações festivas do triunfo. Em seguida, vinham os carros soberbos e magníficos dos triunfadores. Após a passagem deslumbrante de Vespasiano, desfilava Tito num oceano de púrpura, de sedas e de vermelhão, simbolizando o próprio Júpiter na embriaguez da sua vitória. No séquito de honra, passava igualmente o senador valentudinário e cego, não mais pelo prazer das homenagens, mas com o secreto desejo de ouvir a palavra de André, antes do trágico momento em que o seu corpo balançasse sobre as águas lodosas do Tibre, no instante da consumação do último suplício, sob os aplausos delirantes do povo. Após os carros imperiais dos vencedores e seus áulicos mais íntimos, vinha o exército compacto, entoando os hinos da vitória, enquanto todas as ruas e praças, foros e pórticos, terraços e janelas se pejavam de incalculáveis multidões curiosas. O cortejo movimentou-se solenemente, desde a porta triunfal até ao Capitólio. Longas horas foram gastas no trajeto, através do sinuoso caminho, porquanto a festividade era consumada de modo a levar seus esplendores pelos recantos mais aristocráticos do patriciado romano. Em dado momento, todavia, antes de se elevar à colina, todo o cortejo parou, e os olhos ansiosos da multidão convergiram para Simão e seus 3 companheiros, auxiliares diretos da sua chefia na resistência da cidade famosa. Públio Lentulus, embora cego, mas afeito ao tradicionalismo daquelas comemorações, compreendeu que era chegado o instante supremo. Em virtude do seu caso especialíssimo e considerando a deferência que a autoridade julgava dever-lhe, o imperador preocupava-se com a sua situação no cortejo, recomendando ao filho, Domiciano, atender a qualquer providência que viesse a precisar em tais circunstâncias. Naquele momento, debaixo das vibrações ruidosas do delírio popular, procedia-se ao flagício de Simão, diante de toda a Roma embriagada e vitoriosa, enquanto André de Gioras e os 2 companheiros eram conduzidos à prisão marmentina, onde aguardariam o chefe após a flagelação para a morte em conjunto, de maneira que os cadáveres pudessem ser arrastados através das gemônias e, sob as vistas do povo, atirado às correntes do Tibre. De alma ansiosa, mas disposto a realizar seus desígnios, o senador chamou o príncipe, a cuja assistência fora recomendado, expressando-lhe o desejo de dirigir a palavra a um dos prisioneiros, em particular e em condições secretas, no que foi imediatamente atendido. Domiciano tomou-lhe do braço com atenção e, conduzindo-o a uma dependência da prisão sinistra, determinou a vinda de André a um cubículo isolado e secreto, conforme o desejo de Públio, aguardando o fim da entrevista numa sala próxima, juntamente com alguns guardas,
tão logo penetrou o condenado para interrogatório do antigo político do Senado. Defrontando-se, os dois inimigos tiveram estranha sensação de mal-estar. Públio Lentulus não mais podia vê-lo, mas, se os olhos já não tinham expressão emotiva, crestada para sempre, as pupilas claras e enérgicas, seu perfil ereto, manifestava as emoções que o dominavam. Senhor André, exclamou o senador profundamente emocionado, contra todos os meus hábitos, provoquei este encontro secreto, de modo a esclarecer minhas dúvidas sobre as palavras retenciosas em Jerusalém, no dia em que consumastes vossas impiedosas determinações a meu respeito. Não quero agora entrar em pormenores sobre a vossa atitude, mas tão somente informar-vos, neste momento em que a justiça do império vos toma a sua conta, que tudo fiz por devolver-vos o filho prisioneiro, cumprindo um dever de humanidade ao receber as vossas súplicas. Lamento que as minhas providências tardias não alcançassem o efeito desejado, fermentando tão violenta odiosidade no vosso coração. Agora, porém, não mais ordeno. Um cego não pode determinar providências de qualquer natureza em face das penosas injunções da sua própria vida. Mas solicito o vosso esclarecimento sobre a personalidade do escravo que me crestou a vista para sempre. André de Gioras estava igualmente abatidíssimo na sua decrepitude enfermiça. Comovido pela atitude daquele pai humilhado e infeliz, e fazendo o íntimo retrospecto dos seus atos criminosos, naquelas horas supremas de sua vida, respondeu extremamente compungido. Senador Lentulus, a hora da morte é diferente de todas as outras que o destino concede à nossa existência à face deste mundo. É por isso, talvez, que sinto o meu ódio agora transformado em piedade, avaliando o vosso sofrimento amargo e rude. Desde que fui preso, venho considerando os erros da minha vida criminosa. Trabalhando no templo e vivendo para o culto da lei de Moisés, só agora reconheço que Deus concede liberdade de ação a todos os seus filhos, mormente aos seus sacerdotes, tocando-lhe, porém, a consciência no momento da morte, quando nada mais resta senão a apresentação da alma falida diante de um tribunal a que ninguém pode mentir ou subornar. Sei que é tarde para reagir no caminho percorrido a fim de refazer os nossos atos, mas um sentimento novo me faz falar-vos aqui com a sinceridade do coração, que, acicatado pelo julgamento divino, já não pode enganar a ninguém. Há quase 40 anos, vossa austeridade orgulhosa determinou a prisão de meu único filho, remetendo-o impiedosamente para as galeras. E debalde implorei a vossa clemência de homem público para o meu espírito desamparado. Das galeras, contudo, meu pobre Saul foi remetido para Roma, onde foi vendido miseravelmente no mercado de escravos ao senador Flamínio Severus. Nesse instante, o cego que escutava atenta e eminente, emocionado, ao identificar aquela narrativa, o algoz da filha interrompeu-a perguntando: Flamínio Severus? Sim, era também como vós, um senador do império. Profundamente emocionado ao ligar os fatos dolorosos de sua família à pessoa do antigo liberto, mas necessitando de todas as energias morais para dominar-se, o senador recalcou no íntimo a sua amargura, conservando-se em atitude de expressivo silêncio, enquanto o condenado prosseguia. Saul, todavia, foi feliz, abraçou a liberdade e fez fortuna, voltando de vez em quando a Jerusalém, onde me ajudou a prosperar.
Mas devo revelar-vos que, não obstante os textos da lei por mim pregada, muitas vezes, que nos manda desejar ao próximo o que desejaríamos para nós mesmos, não cruzei os braços ante a vossa arbitrariedade criminosa, jurando vingar-me a qualquer preço. Para isto, uma noite tranquila, roubei o vosso pequenino Marcos na vossa residência de Cafarnaum, de cumplicidade com uma de vossas servas, que mais tarde tive de envenenar, para que não viesse a revelar o segredo e tolher os meus sinistros propósitos. Quando a vossa ansiedade paterna instituiu em Jerusalém o prêmio de um grande sestércio a quem descobrisse o paradeiro do pequenino. Lembrareis, por certo, da criada Assembly, que morreu repentinamente em vossa casa. Enquanto André de Giora se detinha na triste confissão que lhe tocava as fibras mais íntimas da alma, representando cada palavra um estilete de amargura a lhe retalhar o coração, Públio Lentulus chegava tardiamente ao conhecimento de todos os fatos, recordando os angustiosos martírios da companheira, como esposa caluniada e mãe carinhosa. Impressionado, porém, com seu silêncio doloroso, André continuava. Pois bem, senador, obedecendo aos meus sentimentos condenáveis, raptei vosso filhinho, que cresceu humilhado nos mais rudes trabalhos da lavoura. Aniquilei-lhe a inteligência, favoreci-lhe o ingresso nos vícios mais desprezíveis, pelo prazer diabólico de humilhar um romano inimigo, até que culminei na minha vindita em nosso encontro inesperado. Mas agora estou diante da morte e não sei enxergar mais a nossa situação senão como pais desventurados. Sei que vou comparecer breve no tribunal do mais íntegro dos juízes, e se vós fosse possível, eu desejava que me desseis um pouco de paz com o vosso perdão. O velho senador do império não saberia explicar as suas profundas dores, ouvindo aquelas revelações angustiosas e amargas. Ouvindo André, sentia ímpetos de perguntar pelo filhinho em criança, por suas tendências, pelas suas aspirações da mocidade. Desejava inteirar-se dos seus trabalhos, das suas predileções, mas cada palavra daquela confissão amargurosa era uma punhalada nos seus sentimentos mais sagrados. Qual estátua muda do infortúnio, ainda ouviu o prisioneiro repetir, quase em lágrimas, arrancando-o das divagações sombrias e tormentosas. Senador, insistia ele, suplicando tristemente, perdoai-me. Quero compreender o espírito da minha lei, apesar do último instante. Revelai meu crime e dai-me forças para comparecer diante da luz de Deus. Públio ouvia-lhe a voz súplice, enquanto uma lágrima de dor indescritível rolava dos seus olhos tristes e apagados. Perdoar? Mas como? Não fora ele, Públio, o ofendido e a vítima de uma existência inteira? Singulares emoções abalavam-lhe o íntimo, enquanto numerosos soluços lhe morriam na garganta opressa. Diante dele estava um inimigo implacável, que procurara em vão por consecutivos e longos anos de infelicidade. Mas, na sua introspecção, sabia entender igualmente as próprias culpas, recordando os excessos da sua severidade vaidosa. Também ele ali estava, como um cadáver ambulante, no seio das sombras espessas. De que valeram as honrarias e o orgulho desenfreado? Todas as suas esperanças de ventura estavam mortas, todos os seus sonhos aniquilados. Senhor de fortuna considerável, não viveria mais no mundo, senão para carregar o esquife negro das ilusões despedaçadas. Todavia,
seu íntimo se recusava ao perdão da hora extrema. Foi então que se lembrou de Jesus e da sua doutrina de amor e piedade pelos inimigos. O mestre de Nazaré perdoara a todos os seus algozes e ensinara aos discípulos que o homem deve perdoar 70 vezes, 7 vezes. Recordou igualmente que por Jesus, sua esposa imaculada, morrera nas ignomínias do circo infamante. Por Jesus, voltara Flamínio do reino das sombras para incliná-lo um dia ao perdão e à piedade. Os ruídos de fora denunciavam que a hora derradeira de André estava próxima. O próprio Simeão já caminhava vacilante e ensanguentado depois do açoite para o interior da prisão, epilogando o suplício. Foi então que Públio Lentulus, abandonando todas as tradições de orgulho e vaidade, sentiu que no íntimo da alma brotava uma fonte de linfa cristalina. Copiosas lágrimas desceram-lhe as faces rugosas e macilentas, das órbitas sem expressão, dos olhos mortos, e como se desejasse fitar o inimigo com os olhos espirituais, a fim de mostrar-lhe a sua comiseração, exclamou em voz firme: Estais perdoado. Voltando imediatamente à sala contígua e sem esperar qualquer resposta, compreendeu que era chegada a última hora do inimigo. Daí a minuto, o cadáver de André de Gioras era arrastado às Gemônias para ser atirado ao Tibre silencioso. O senador nada mais percebeu do restante das numerosas cerimônias do templo de Júpiter. O cortejo era agora iluminado pela claridade de 1000 fachos, colocados pelos escravos em 40 elefantes, por ordem de Tito, ao cair das primeiras sombras da noite. Mas o senador, acabrunhado nos seus padecimentos morais, regressava em liteira ao palácio do Aventino, onde se fechou nos seus apartamentos particulares, alegando grande cansaço. Tateando na sua noite, abraçou-se à cruz de Simeão, que lhe fora deixada pela crença da esposa, molhando-a com as lágrimas na sua desventura. Em meditações profundas e dolorosas, pôde então compreender que Lívia vivera para Deus e ele para César, recebendo ambos compensações diversas na estrada do destino. E enquanto o jugo de Jesus fora suave e leve para sua mulher, seu altivo coração estava preso ao terrível jugo do mundo, sepultado nas suas dores irremediáveis, sem claridade e sem esperança.